paixão de mulher. Carlos Mário sai do carro com a arma e se esconde. Ivan sai da residência. O mafioso aponta a arma para atirar, mas logo desiste. Marcela ressalta que a gaivota queria ficar com ele, mas foi escorraçada da fazenda, além de ter gasto todas as economias com o pilantra para ir a Nova York encontrar ele com a Lúcia. Sebastião diz para a irmã não defender ela. A mulher explica que não está defendendo, mas que entende a situação. Ela fala para ele refletir sobre como ela ficou todo esse tempo sem ele e destaca que a Lúcia foi muito petulante e soberba com ela. O Valerro enfatiza que isso não dá a ela o direito de esconder o filho dele. Marcela afirma que ela tinha apenas a mãe ao lado dela e o Salinas, mas não é a mesma coisa. Sebastião insiste que foi ela quem decidiu e não ele, pois ela queria criar o filho sozinha para se vingar de tudo o que ele fez. A mulher pergunta com quem o bebê se parece. O Valerro responde que com o papai. Marcela fica feliz e diz que não vê a hora de ver o bebê. Sebastião ressalta que isso não será uma boa notícia para a família. A mulher concorda, mas afirma que finalmente vai poder ser tia. O homem pergunta pela Sofia. Marcela esclarece que ama a bebê, mas, por causa da Lúcia, não se aproxima tanto dela. Sebastião revela que os filhos dele nasceram no mesmo dia. A mulher fica surpresa com a coincidência e pergunta quem nasceu primeiro. O Valerro responde que foi o Fernando. Marcela afirma que isso causará um grande problema e diz que os 25% da herança irão para o primeiro neto que tiver o sobrenome Valerro. Ela acrescenta que o pai organizou tudo direitinho e, como eles não deram as terras, mandou uma recompensa 5 vezes maior. Sebastião recebe uma mensagem informando que a Sofia ficou doente novamente. Carlos Mário chega em casa furioso e indaga como ela foi capaz de traí-lo com Ivan. Márcia confessa, mas afirma que não é mais amante do Valerro. O mafioso diz que ela é uma bandida por fazer isso com ele. A mulher rebate que ele nunca foi fiel a ela e diz que, por isso, ela também não foi. Ela afirma que vai embora. O homem nega e diz que ela não irá embora até ele mandar. Márcia nega e afirma que ele não tem poder sobre ela. Carlos Mário saca a arma e ameaça matá-la. A morena diz que prefere que ele dê um tiro e vá para o inferno, do que continuar com ele. Ela ordena que ele atire. O homem afirma que não é burro e diz que não irá matá-la rapidamente. Ele a empurra no chão e começa a agredi-la. Ivan chega à casa da mãe e conta que a Lucrécia o expulsou de casa. Ele afirma que está cansado. Júlia pergunta o motivo. O homem diz que não houve motivo algum. A matriarca insiste que algo ele fez. Ivan nega e diz que nada que faz é suficiente para ela. Júlia confessa que tinha esperança de que a nora estivesse exagerando, mas se enganou e afirma que Lucrécia contou tudo a ela. Carlos Mário, nervoso, liga para o funcionário pedindo que ele vá até a casa onde ele mora com a Márcia para pegar o carro e limpar a bagunça. Ele pede para o funcionário perguntar se ela precisa de algum médico. Ivan afirma que já imaginava que a esposa iria fazer a cabeça dela. Júlia frisa que o filho precisa de ajuda e afirma estar decepcionada com ele. O homem pergunta o que fez. A mulher questiona se ele quer que ela relembre. Ivan pergunta se ela irá dar as costas a ele também. Júlia responde que reunirá a diretoria para ele apresentar a carta de renúncia. Ivan se vitimiza e diz que a mãe acredita em todos que falam mal dele. A mais velha enfatiza que o erro dela não foi ter aceitado e afirma que isso deveria ter sido feito há muito tempo. O homem nega que irá deixar a Café Elite depois de tudo o que fez. Júlia afirma que ele sairá da Café Elite de cabeça erguida. Ivan, furioso, declara que o Sebastião e todos eles sairão primeiro. Ele sai de casa irritado. Sebastião vai até a clínica. Lúcia conta ao marido que a Sofia está muito mal. Eduardo comenta que ela pegou uma infecção. A loira se culpa e diz que a filha vai morrer por causa dela. O Valerro afirma que fará tudo para que a filha receba os melhores cuidados. Ele diz que irá atrás da chefe de pediatria para saber o que está acontecendo. Paula conta à mãe sobre os pais do Martim e diz que até convidaram-na para passar o Natal em Portugal com eles. Júlia fica tranquila e pergunta como está o Martim. A mulher diz que ele está um pouco tenso e comenta que eles não devem se dar bem com os pais, pois ele corrige-os o tempo todo. Júlia revela à filha que o Bernardo foi embora para Nova York. Ela comenta que acredita que ele foi para fazer as coisas dele por lá, sem que ela controlasse ou julgasse. Paula indaga se ele irá ao casamento dela. A matriarca confirma. Gaivota cuida do filho enquanto relembra a discussão com Sebastião. Carlos Mário recebe uma ligação de Wilson informando que Márcia sumiu. O mafioso fica irritado e tenta ligar para a mulher.
Maracuxa liga para o namorado e comenta que ele esqueceu de retornar sua ligação, dizendo que ficou esperando. Aurélio se desculpa e conta que estava enrolado com o caso da Margarida. Ele comenta que mandaram-na para um acompanhamento psicológico, e já faz mais de 2 horas que ela está lá. A mulher se pergunta o que aconteceu. O homem diz que depois conta tudo direitinho e fala que quer conversar com ela para matar a saudade. Maracuxa pergunta como estão. Aurélio vê a amiga sair tensa e diz que depois liga de volta. A venezuelana fica preocupada. Margarida, chorando, conta ao amigo que o filho apareceu. Aurélio fica preocupado e pergunta o que aconteceu. Ele tenta acalmá-la. A pediatra comenta que a situação da Sofia é muito grave e diz que o que mais a preocupa é a desnutrição. Lúcia diz que não conseguiu. A médica questiona se ela não conseguiu ou não quis. Eduardo diz que a médica está sendo muito dura com a filha dele. A mulher esclarece que perguntou isso porque já tinha discutido os riscos de dar alta antes do tempo e disse que já tinha dado diversas opções quando ela afirmou que amamentar doía. Ela afirma que o que está vendo é falta de atenção. Lúcia indaga se ela está insinuando que não cuidou da filha. A médica diz ter certeza disso e pede toda a verdade. Ela questiona o motivo da Sofia ser AB negativo, se ela é o positivo e o Sebastião A negativo. Lúcia e o pai ficam tensos. A pediatra afirma que é óbvio que o Valerro não é o pai da Sofia e, por ética profissional, precisa saber da verdade. A loira ressalta que o bem-estar de Sofia é o mais importante neste momento. A médica diz que, como o Sebastião é tutor da Sofia, ele precisa ser consultado para realizar os procedimentos. Lúcia pede que a médica lhe diga o que vai fazer para que ela possa avisar ao marido. A pediatra conta que irá realizar uma transfusão de sangue e para isso precisa da aprovação dele. Eduardo diz que a médica está certa quanto ao Valerro não ser o pai da Sofia e afirma que ela entenderá e colaborará com tudo. Margarida relata que o filho foi encontrado há uns 3 meses em uma vala comum, debaixo de umas construções, em um cemitério. Aurélio pergunta se eles têm certeza de que é ele. A mulher conta que, por isso, tiraram o sangue dela para fazer os testes e compararam o DNA. O homem questiona o que pode fazer para ajudar. Margarida responde que nada, pois o filho já está morto. Aurélio diz que ela não precisa se fazer de difícil. A mulher conta que enterraram-no em um local e disseram que podem exumar o corpo para ela enterrá-lo onde quiser. O capataz diz que seria uma boa ideia, assim ela poderia enterrá-lo onde quisesse. Margarida diz que não tem dinheiro para isso. Aurélio sugere que eles façam uma vaquinha e peçam ajuda aos patrões. A mulher, em prantos, diz que quer morrer e se sente culpada por ter deixado o filho lá. Aurélio tenta consolá-la. Gaivota brinca com o filho. Carmela pergunta se ela está esperando o Sebastião aparecer. A mulher nega e comenta que ficou muito feliz em ver o Sebastião com o Fernandinho. Ela diz que o filho tem a capacidade de apagar todas as coisas ruins e comenta que o Valerro deveria ter ligado para ela. A mais velha pede para dar um tempo para ele, pois ela deveria ter contado tudo desde o início. A jovem concorda e diz que fez tudo errado, até mesmo com Leônidas. Carmela nega e afirma que a filha foi honesta e sincera. Gaivota diz que ele está lá sofrendo. A mais velha comenta que nota que a filha está muito incomodada na casa e diz que elas precisam ir para outro lugar. Gaivota concorda e conta que estava pensando em propor aos Salinas que ela trabalhasse de lá, da cidade natal delas. Ela recebe uma ligação de Márcia. Gaivota fica preocupada. Lúcia inventa uma história para a médica, dizendo que engravidou após um deslize e que foi por causa de uma traição do Sebastião. A pediatra diz que o melhor a fazer é contar a verdade ao Valerro. A loira diz que, além da situação com a filha, o casamento dela está acabando. A médica salienta que o Sebastião precisará assinar um termo de transfusão de sangue, já que ambos não podem doar. Eduardo sugere que a filha assine a autorização e diga que o Sebastião está viajando. Lúcia concorda e afirma que, caso contrário, ela será a próxima a ser hospitalizada. Ela diz que viveu esse processo sozinha e, se não fosse pela sogra, elas estariam sozinhas. O homem pede para a doutora entender a situação. Wilson conta ao patrão que revirou a casa e não encontrou a Márcia. Ele relata que o porteiro a viu pegar um táxi. Carlos Mário comenta que ela deve estar na casa da tia ou de algum amante. O capanga diz que o cofre está aberto e que ela pode ter levado algo. O mafioso sobe para o quarto irritado. Ele encontra o cofre vazio e fica furioso. Carlos Mário liga para a esposa, pedindo que ela apareça e dizendo que, se ela não fizer isso, irá atrás dela. Caso contrário, ela não gostará da segunda parte do plano. Gaivota ajuda a amiga e sugere que ela denuncie o marido,
pois ele pode matá-la. Márcia nega e diz que não quer mais saber nada dele. Teresa ressalta que o que ele fez é muito grave e afirma que ele ficar solto é um perigo, pois deveria estar preso. Ela convida a amiga para ficar com ela na casa de Leônidas. A morena nega e afirma que, se ele encontrá-la, ele a matará. Sebastião liga para a esposa para saber onde ela está e conta que estava procurando por ela. Lúcia diz que estava falando com a médica e pergunta onde ele está. O Valerro revela que está com a filha no quarto. A loira avisa que logo vai ao quarto. Lúcia pergunta ao pai o que fará. Eduardo diz que nada e salienta que a médica irá ajudá-la. Ele comenta que é para ela ficar calma, pois dá para notar a culpa dela. Lúcia afirma que a médica culpou ela pelo ocorrido. O homem afirma que a médica tem razão, pois já havia dito o que ela deveria fazer e ela não cumpriu bem o papel de mãe. Ele frisa que Sofia é o único elo que eles têm com os Valejos. Lúcia afirma que ele nunca fez bem o papel de pai. O empresário insiste que as situações são completamente diferentes. A loira concorda e destaca que a filha tem a avó e os tios, enquanto ela só teve ele. Eduardo pergunta se a filha ainda reclama depois de 29 anos. A mulher responde que a melhor coisa que poderia acontecer em sua vida é ele desaparecer. Ela sai do local. Eduardo fica sentido. Gaivota afirma que, com Carlos Mário preso, ele não poderá fazer nada com ela. Márcia diz que o marido pode mandar fazer isso de dentro da cadeia ou pagar para sair. Gaivota questiona como poderão dar razão ao Carlos Mário, mesmo com os ferimentos dela. Márcia responde que elas vivem em um mundo onde não há justiça e onde dinheiro e poder são mais importantes. Teresa diz que não pode acreditar que seja assim. A morena afirma que, se soubesse que conseguiria fazer Carlos Mário ser preso, ela o teria denunciado imediatamente, mas acredita que isso nunca acontecerá. Gaivota sugere procurar um advogado para ajudá-las. Márcia afirma que conhece o final dessa história e conta que conhece uma mulher cujo caso foi parecido com o dela. A mulher apareceu morta enquanto o marido dela vivia a vida normalmente. Gaivota pergunta o que elas irão fazer. Márcia diz que dará graças a Deus por estar viva e se esconderá num buraco bem profundo para que ele nunca a encontre. Margarida chega à casa do Salinas chorando. Carmela pergunta o que aconteceu. A mulher passa direto sem falar nada. Aurélio conta à mais velha que acharam o corpo do filho dela e relata o que descobriu. Carmela fica surpresa com a notícia e diz que elas irão ajudá-la no que for preciso. Ela lamenta e consola a jovem pelo ocorrido. Margarida abraça, chorando. Gaivota ajuda a amiga a andar e diz para ela ir para sua casa. Márcia nega e diz que não ficará confortável com eles olhando para ela. Ela enfatiza que Carlos Mário viu as duas conversando na homenagem e comenta que ele pode procurá-la. Gaivota ressalta que ele não sabe onde ela mora. Márcia afirma que ele sempre arruma um jeito para tudo e diz que pretende sumir, pois não quer que aconteça nada com ela ou com a mãe dela. Gaivota indaga para onde ela vai. A morena diz que irá avisá-la quando estiver instalada. Teresa nega e afirma que não pode deixá-la sozinha. Márcia enfatiza que a amiga não pode ir com ela e não poderá ficar na casa dela. Ela propõe que, se em 15 dias não aparecer, é porque Carlos Mário a encontrou e sabe o que aconteceu. Gaivota acaba cedendo. Lúcia comenta com o marido que é inexperiente e diz que ser mãe é demais para ela. Sebastião diz para ela não se sentir culpada pelo que aconteceu e ressalta que Sofia tem a ele também. Ele salienta que o que eles precisam fazer é resolver as coisas entre os dois e que as coisas irão se resolver com mais tranquilidade. A loira pergunta se é sério. O homem confirma e diz que eles vivem uma vida que não ajuda Sofia. Lúcia questiona se ele quer se separar dela. O Valerro afirma que eles são péssimos pais, pois não dão certo como casal. Margarida comenta que acha melhor ir hoje mesmo à fazenda, pois precisa trabalhar para fazer a exumação do filho, para poder enterrá-lo em um lugar mais próximo. Carmela comenta que isso deve dar uma tranquilizada. Aurélio concorda e diz que, se ela precisar de dinheiro, eles podem fazer tudo, incluindo vaquinha e bingo. Margarida agradece e comenta que Aurélio ficou lá o tempo todo. O homem diz que amigos são para essas coisas. A mais velha pergunta se eles não querem esperar Gaivota chegar para ir embora. Margarida pergunta se ela vai demorar. Carmela conta que ela iria chegar primeiro que eles, mas foi ajudar Márcia, que está com um problema. Wilson conta ao patrão que Márcia não está na casa da tia e diz que ela pode ter ido para fora do país. O mafioso nega e diz que ela ainda está por perto. Ele frisa que abasteceu o cartão de débito de Márcia e diz para Wilson encontrá-la e entregá-la.
Gaivota recebe uma comida na casa de Lúcia e fica tensa ao perceber que o entregador ficou olhando para dentro do quarto. Márcia fica preocupada e diz que já esteve no local com Carlos Mário. Gaivota implora para ir embora daquele lugar. A Morena pede para que a grave contando toda a verdade e comenta que, se em 15 dias não der nenhum sinal de vida, podem enviar para a polícia. Sebastião enfatiza que fez o melhor que pôde, mas não deu certo. Lúcia afirma que ele realmente quer se separar dela. O Valerro diz que tem muita coisa para falar, mas que não é o momento adequado e ressalta que o importante agora é a saúde e o bem-estar de Sofia. Lúcia concorda e ameaça dizendo que, se ele se separar dela, não conseguirá cuidar da bebê sozinha. O Valerro afirma que acha que o melhor é se separarem. Lúcia ressalta que não é o momento, pois Sofia está doente, e sugere que essa conversa seja em outro momento. Carmela dá um chá para Margarida. Gaivota chega em casa e nota a tristeza da amiga, perguntando o que aconteceu. Aurélio conta que o garoto apareceu, mas as notícias não são boas. Margarida, chorando, abraça a amiga. Margot vai até Ivan pedir dinheiro para pagar a segunda parcela da casa dela. Ivan pergunta se ela acha que ele vai dar mais dinheiro. A mulher lembra que eles tinham um combinado. O Valerro diz que ela estava chantageando-o. A funcionária ressalta que guardou o segredo dele. Ivan frisa que a mãe já sabe do segredo. Margot enfatiza que se comprometeu com o banco e precisa pagar as parcelas. O Valerro diz que ela precisa continuar trabalhando para pagar ou contar a outra parte da história à dona Júlia. A funcionária salienta que ele quem ofereceu o dinheiro. O homem diz que ela poderia ter recusado e que ela não pode reclamar, pois não teve nenhum problema. Ele afirma que acabou a moleza e diz que não dará mais nada. Margot súplica para ele dar o dinheiro. Pablo Emílio pergunta ao aliado o que aconteceu. Carlos Mário afirma que acabou o tempo dos valejos e diz que quer o funeral deles. O advogado comenta que não entende quando ele fala assim. Carlos Mário revela que Ivan estava pegando Márcia e não percebeu. Pablo Emílio relembra da primeira vez que Márcia foi ao escritório. Carlos Mário percebe e indaga se ele já sabia. O contador nega, mas comenta da vez que ela foi ao escritório e diz que ligou para avisar a ele, pois estranhou. Carlos Mário fica furioso e diz que está igual a um trouxa. Pablo frisa que já imaginava isso e conta que a fraqueza de Ivan são as mulheres. O mafioso afirma que Valerro colocou o revólver na cabeça e diz que vai dar apenas um empurrão para ele atirar sozinho.